Graça e paz, meus irmãos, é uma alegria estar novamente aqui. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Números, capítulo 14, versículos 20 a 38. Livro de Números, capítulo 14, versículos 20 a 38. Aqueles que gostam de anotar, o tema do sermão desta noite é a fidelidade de Deus no deserto. Números 14 faz parte de uma sessão maior, este capítulo faz parte de uma sessão maior, que se inicia lá no capítulo 13, onde nós vemos o relato da murmuração do povo de Deus às portas da terra prometida. O contexto aqui é de incredulidade diante do relatório dos espias. E a perícope anunciada, os versículos 20 a 38, nós vemos o próprio Deus tratando o pecado do povo, anunciando uma disciplina. Esse texto, ele revela tanto a justiça de Deus, como também a sua fidelidade e misericórdia diante do seu povo escolhido. Números 14, versículos 20 a 38, diz assim a santa e inerrante palavra de Deus. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã o rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo de 20 anos para cima. Os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo o Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Se consumirão e aí falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedindo por iluminação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças pela tua palavra, que pertence a nós e a nossos filhos. Ilumina-nos, Pai, nesta hora. Ajuda-nos a compreendermos a tua palavra. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto lido, ele nos adverte quanto à natureza
de Deus, ao entendimento correto da natureza de Deus. Veja, em nossos dias, nós somos, de alguma maneira, levados a compreender Deus de uma maneira incorreta. Não é incomum, e certamente você já ouviu alguém, ou talvez você seja aquele que tenha dito a uma criança, por exemplo, quando ela desobedece, quando ela faz algo que não é agradável, que ela não deveria fazer, alguém pode adverti-la dizendo: não faça isso, Deus castiga. Alguns podem enfatizar demais a santidade de Deus. Alguns podem enfatizar demais o caráter justo de Deus e, portanto, mostrar de modo distorcido o que Deus representa, apresentando Deus apenas como um juiz. É fato que Deus é um justo juiz, mas nós devemos também apresentar a graça de Deus aos pequenos, a fim de que eles tenham uma ideia correta a respeito de Deus. Deus é justo, mas também é bondoso, misericordioso, gracioso. Outros podem cair no erro oposto e apresentar o Senhor Deus apenas como um pai bondoso, um pai que é permissivo, que é liberal, que não corrige, que tolera qualquer ação dos seus filhos sem os disciplinar. E veja, esta também não é a figura correta do nosso Deus. Essa imagem paterna não é a imagem do Deus da Escritura, porque o Deus da Escritura não é um Deus permissivo, apático, omisso. Ao contrário disso, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus bondoso, mas que também corrige, disciplina e santifica os seus filhos, a fim de que se tornem a imagem do seu Filho unigênito. Desde o capítulo 13 de Números, o que nós vemos é uma sequência de pecados do povo que foi liberto do Egito, que está peregrinando rumo à terra de Canaã. O primeiro dos erros foi insistir no envio de espias à terra. Vejam, se nós trouxermos essa realidade para os nossos dias, ficará claro e evidente a incredulidade do povo. Pense você comigo, se nós precisássemos que alguém morresse, fosse unido ao nosso Deus nos céus, aproveitasse da união com Deus e então voltasse para dizer: olha, a vida no céu de fato é boa. Isso, meus irmãos, é a expressão do que esse povo fez. Nós não precisamos que ninguém viva com Deus e retorne para nos dizer se é bom ou não viver com o nosso Senhor. É parte nossa crer na promessa de que estar unido a Ele é a melhor coisa que pode nos acontecer, e parte da desconfiança e da incredulidade do povo fez com que eles enviassem os 12 espias. E o pior aconteceu quando 10 dos 12 espias voltaram dizendo que eles não poderiam entrar naquela terra, afinal de contas, haviam gigantes naquela terra. A cidade era fortificada, seria impossível que eles entrassem e possuíssem aquela terra. Veja, era como se eles, naquele momento, depois de terem saído do Egito, serem conduzidos pelo próprio Deus, vendo todas as pragas que afligiram ao Egito, sendo conduzidos pelo deserto, atravessando o Mar Vermelho, tendo uma nuvem que os guiava durante o dia e uma coluna de fogo que os aquecia durante a noite, mesmo depois de terem visto todos esses feitos de Deus. Depois de espiar a terra, é como se eles dissessem: o Senhor foi capaz de nos trazer até aqui, mas agora somos nós e estes gigantes, somos nós contra esta cidade fortificada. E esse é um grave erro, meus irmãos, é um grave erro daqueles homens. Esse pecado da murmuração os fez desejar inclusive voltar ao Egito, ou então que eles morressem ali mesmo naquele deserto. É isso que nós vemos no versículo 2 do capítulo 14. Veja como essa expressão de incredulidade, ela começa enviando os espias, mas ela vai aumentando, a ponto do povo desejar
ou ter ficado no Egito, ou mesmo morrer onde estivessem, duvidando dos prodígios de Deus, duvidando do poder de Deus que os havia trazido até ali. E depois do pecado, o que vem? Certamente a disciplina. Deus então anunciou a disciplina contra o povo, mas nos versículos 13 a 19 do capítulo 14 de Números, o que nós vemos é um intercessor se colocando entre Deus e o povo. Este é Moisés. Ele intercede com base no caráter de Deus. Moisés se coloca diante de Deus e diz: Senhor, se tu destruíres o povo que tu mesmo escolhestes, o que dirão do Senhor os egípcios? Não o que dirão do povo, mas o que dirão do teu nome os egípcios? O que dirão do teu nome os cananeus que nos cercam? Moisés, ele está apelando à glória de Deus, à fidelidade de Deus ao seu pacto. E o que nós vemos aqui é exatamente a teologia do pacto. Nós vemos aqui um mediador se colocando entre o Deus Santo e o povo pecador. Este é Moisés, apontando para Cristo como um tipo de Cristo. Moisés, ele se coloca diante de um Deus Santo e de um povo pecador e ele intercede, não com base nos seus méritos, mas com base na glória do próprio Deus. Com base na glória do próprio Deus. Aqueles povos haviam ouvido falar do Deus que tinha tirado aquele povo daquele modo tão magnífico, tão maravilhoso da terra do Egito. Eles ouviram falar sobre as pragas, sobre a abertura do Mar Vermelho. Moisés, então, leva diante de Deus a sua súplica, clamando pelo nome e pela glória do Senhor. Ele não ora pelos seus méritos, mas pela glória do Senhor. Tal como, mais tarde, o Senhor Jesus nos ensinaria no Sermão do Monte, quando em Mateus 6, de acordo com as palavras do evangelista, em Mateus 6, o Senhor Jesus nos ensina a orar. E a primeira petição é: santificado seja o teu nome. Tal como o Senhor Jesus nos ensina a orar no Sermão do Monte, Moisés já estava orando aqui em Números. A primeira petição, santificado seja o teu nome, não quer dizer que o nome do Senhor se torna mais santo à medida em que oramos a primeira petição. A primeira petição, ela pressupõe que o nome de Deus já é santo. E quando nós oramos dizendo santificado seja o teu nome, o que nós estamos pedindo ao Senhor é que o nome de Deus, que já é santo, seja conhecido e reconhecido em todo o mundo como santo. E é isso que Moisés está dizendo ao Senhor. Moisés está dizendo: Senhor, como ficará a glória do teu nome entre as nações? E meus irmãos, essa é uma das grandes seguranças que nós temos na vida cristã. Por mais que a igreja sofra, por mais que a igreja tenha dificuldades, tenha lutas, tenha aparentes derrotas, nós devemos ter segurança de que o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele zela pelo seu povo. É o seu nome que está em jogo. É o seu nome que está em jogo. O Senhor, Ele tem prazer em preservar o seu povo. Mas, ao passo que esse texto nos mostra a fidelidade do nosso Deus e a preservação do povo, nos mostra também o exercício da disciplina. Veja, o versículo 20 inicia dizendo: tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. É uma resposta ao versículo 19, enquanto Moisés está orando, pedindo ao Senhor para que perdoe o pecado do povo. E o Senhor responde, dizendo que o povo está perdoado, mas não sem que o povo sofra os danos do seu pecado. Israel, naquele momento, merecia destruição imediata. Eles foram alvo da graça, da benevolência de Deus. Todos os sinais que os acompanharam, tudo que eles viram o Senhor executar, exigia que eles respondessem com fé. Mas eles murmuraram, não creram nas promessas de Deus. Eles mereciam a destruição, mas por conta do mediador, Deus os perdoou. Mas não sem que exercesse sobre eles também
uma disciplina a fim de corrigi-los. Meus irmãos, este texto é muito belo, porque ele nos humilha. O Senhor Deus perdoou o povo, porque o mediador, que neste caso era Moisés, se colocou diante de Deus e pediu, intercedendo por seu povo. Veja que Moisés não pediu por seus méritos, mas o Senhor responde no versículo 1 que, segundo a tua palavra, Moisés. E esta é a mesma palavra que é dita a Cristo Jesus, segundo a palavra de Cristo, segundo os méritos de Cristo é que nós somos perdoados. A doutrina da salvação está sendo apresentada a nós aqui, e ela é humilhante a todos nós, porque todo mérito é colocado em Cristo Jesus, todo mérito é de Cristo Jesus. Você e eu podemos nos perguntar, o que nós podemos fazer para sermos salvos? E a resposta é absolutamente nada, porque de acordo com o apóstolo Paulo, em Efésios 2, nós vemos que inclusive a fé, ela é um dom gracioso que é dado por Deus. Ou seja, o Senhor não apenas nos regenera, nos vivifica, nos chama para si, mas Ele é aquele que também nos habilita a respondermos de modo positivo. Isso é humilhante, porque não depende de nós, mas ao mesmo tempo nos traz uma segurança, pelo fato de que não depende de nós, porque nós estamos seguros em Cristo Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens. A terra prometida, meus irmãos, no Antigo Testamento, ela era uma sombra do descanso final que nós esperamos no nosso Deus. Entrar na terra de Canaã era o mesmo que entrar no descanso. Esta é a sombra, é o tipo que nos apresenta a terra. Contudo, não entrar na terra de Canaã não significa necessariamente perder a salvação eterna. O que significou para o povo aqui, o significado aqui em Números 14, é que eles perderiam o privilégio histórico de entrar na posse da terra prometida. É uma disciplina real, mas que não é um juízo final para aqueles homens. Eles estavam apenas sendo disciplinados, eles seriam impedidos de entrar na terra. Veja, o próprio Moisés não pôde entrar na terra, foi impedido de entrar na terra. E não é por isso que nós dizemos que ele perdeu a sua salvação. E um texto muito importante que nos ajuda a interpretar esse trecho de Números é Deuteronômio, capítulo 1, versículos 34 a 40. É um texto paralelo que nos traz luz a esse texto aqui de Números. E o que nós vemos é que Deus, ele se indignou com a incredulidade do povo, e ele jurou que aquela geração não entraria na terra, exceto Josué e Calebe. E veja, nós já vimos que nem mesmo Moisés entrou naquela terra. E o que aconteceu é que o Senhor perdoou o povo, mas não tirou do povo o sofrer os danos pelos seus pecados. Deus perdoou os seus pecados, mas as consequências permaneceram. E do mesmo modo acontece conosco, meus irmãos. Nós temos perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus, mas não é por isso que nós estamos livres das consequências dos nossos pecados. O perdão, ele remove a culpa eterna diante de Deus, mas ele não cancela os efeitos temporais do pecado. É fácil nós ilustrarmos isso. Só pensar em alguém que comete um crime grave, como por exemplo um homicídio. Por mais que essa pessoa se arrependa do seu delito e que ela inclusive se converta, seja convertida, tenha o seu coração transformado pelo Senhor Jesus, ainda assim ela precisará responder às autoridades por conta do seu crime. Ele terá que enfrentar as consequências, os danos que foram causados. O perdão, ele é real a nós, mas ele não tira de nós as consequências dos nossos pecados.
Assim acontece conosco, quando nós pecamos, quando nós mentimos, quando nós somos corruptos, quando nós nos rebelamos contra as autoridades, mesmo depois de nos arrepender, mesmo depois de receber perdão, ainda assim nós amargaremos os frutos daquilo que nós semeamos. E quando nós somos confrontados com o nosso pecado, é evidente, meus irmãos, como nós tentamos sair, nós tentamos racionalizar o nosso pecado, nós tentamos criar alguma narrativa que justifique o injustificável. Foi isso que aconteceu no Éden, quando Deus no jardim chamou por Adão. Adão disse que a culpa era da mulher. A mulher disse que a culpa era da serpente. Nós fazemos o mesmo. Nós fazemos o mesmo. Quando nós mentimos, nós dissemos que eu menti porque era a única saída. Nós criamos contexto para explicar o nosso pecado, mas veja, o Senhor Deus, Ele vê o nosso coração. Em Deuteronômio 8, versículos 1 a 3, o Senhor deixa claro que sustentou o povo no deserto por 40 anos por conta da incredulidade do povo. E o Senhor fez isso para humilhar o povo, para provar o povo. Abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio 8. A Escritura nos diz: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Veja que aqui Moisés está falando aos filhos destes que foram disciplinados e que tiveram a sentença de morte estabelecida no deserto. E Moisés deixa claro que o propósito de Deus foi humilhar, foi provar, foi evidenciar, foi expor aquilo que estava no coração daqueles homens. Vejam, meus irmãos, pressões, privações, momentos de luta, de angústias, não criam o pecado em você e não justificam qualquer pecado, apenas revelam que já estava no seu coração. É isso que o Senhor está nos dizendo. Moisés está explicando aos filhos daqueles homens a razão da disciplina sobre os seus pais. Deus foi quem os levou para o deserto, Deus foi quem os humilhou, foi Deus quem os colocou sob pressão para suportar, para expor aquilo que estava no coração deles. É fundamental nós entendermos que o nosso contexto não nos leva a pecar. Nós não somos frutos do meio, nós pecamos porque já há pecado em nosso coração. Nenhum de nós é capaz de justificar qualquer tipo de pecado, mas nós fazemos isso. Não é difícil ver jovens dizendo que fizeram isso ou aquilo com a sua vida, justificando as suas más escolhas, porque os seus pais o trataram bem ou mal. Não é difícil ver maridos justificando os seus pecados, porque a sua esposa, na verdade, não o tratou tão bem. Não é difícil ver filhos e pais e esposas, nós, em todas as nossas relações, não é difícil nos ver criando justificativas por conta do nosso pecado. Mas vejam, irmãos,
Diferente do primeiro Adão que caiu no Éden e de Israel, deste povo que caiu no deserto, quando nós olhamos para Cristo, nós vemos o Deus homem, nós vemos aquele que resistiu à tentação e mostrou completa dependência do Pai. Então, como o povo teve que passar 40 dias no deserto, Cristo, 40 anos no deserto, Cristo passou 40 dias no deserto e foi tentado em todas as coisas. Ele foi privado de pão e de água. Ele foi privado de todas as coisas. E quando questionado, Cristo responde que ele não precisava daquilo para permanecer fiel. Contudo, ele declara que a sua vida depende da palavra que procede da boca de Deus, ecoando Deuteronômio 8:3. Essa é uma lição direta para nós, meus irmãos, quando Deus nos priva de privilégios, quando Deus nos priva, seja de um emprego, de um bom salário, nos priva de paz na família, muitas vezes. Não é verdade que nós estamos abandonados. O Senhor está apenas nos ensinando que Ele é o provedor, que Ele é o sustentador, que Ele é o nosso Pai, e nós não devemos usar as circunstâncias que nos cercam como desculpa para o pecado. Deus não se submete às nossas justificativas. Mas vejam, queridos, como é belo o texto de Deuteronômio 1, que é o texto paralelo ao de Números 4, ele mostra que as roupas, durante os 40 anos, as roupas daqueles homens nunca envelheceram, nem os pés deles ficaram inchados. Veja como o Senhor, mesmo enquanto Ele está disciplinando o seu povo, Ele ainda age com benevolência, Ele ainda preserva, Ele ainda cuida dos seus. Esta é uma clara demonstração da disciplina de Deus. Vejam como aqueles homens têm o seu caráter exposto pelo Senhor aqui em Números 4, no versículo 22, quando nos é dito que não apenas uma vez puseram à prova o Senhor, mas já 10 vezes. 10 vezes puseram o Senhor à prova. Isso mostra a longanimidade do Senhor, a misericórdia do Senhor, a sua paciência, mostra o seu caráter que é tardio em irar-se contra os seus. Ele não reage como nós reagimos. Ele aplica disciplina quando ela deve ser aplicada. E vejam, o Senhor, Ele afirma no versículo 23 que nenhum deles verá a terra que fora prometida a seus pais, mas ele garante que Calebe verá a terra. Aqui nós aprendemos que a fidelidade de Deus, que é claramente demonstrada aqui, ela não está passando despercebida. Ela não está passando despercebida. Deus olha para Calebe e ele diz: Calebe irá entrar na terra. Calebe fora um servo bom e fiel. Isso nos mostra que o tratamento de Deus conosco, ele é pessoal, meus irmãos. Ele é pessoal. Deus não foi por conta daqueles 10 espias que fizeram com que todo o povo murmurasse, que Deus condenou todos, que Deus disciplinou a todos. Ele disciplinou aqueles que precisavam ser disciplinados, que mereciam disciplina. Contudo, ele tratou pessoalmente com Calebe. E Calebe pôde entrar na terra. Ele distingue os seus servos, ele distingue os servos fiéis, ele não trata todos de monte, ele trata cada um individualmente. E por isso que Josué e Calebe, diferente daqueles outros 10 homens, eles entraram na terra, eles foram preservados e entraram na terra. Israel, meus irmãos, estava a poucos passos da terra prometida. Depois de
pouco mais de 2 anos de caminhada, estavam às portas da terra, mas eles mesmos se recusaram a entrar. Eles mesmos mostraram a sua incredulidade em Deus. E eles, murmurando, foram então novamente para o deserto por 40 anos. E esses 40 anos representam os 40 dias que os espias, portanto, espiaram a terra. Este castigo, meus irmãos, essa disciplina, ela foi pedagógica. Deus não age arbitrariamente. O povo mereceu e o Senhor aplicou essa disciplina de forma justa e proporcional, ensinando aquele povo. Tal como eles desejaram, no versículo 2 do capítulo 14, morrer no deserto, assim o Senhor concedeu o desejo a eles. E eles morreram no deserto. O apóstolo Paulo, em Romanos 1, versículos 24 a 28, ele explica este acontecimento. Ele nos mostra como homens foram entregues às suas paixões. O apóstolo Paulo repete no capítulo 1 de Romanos 3 vezes a expressão: eles foram entregues, eles foram entregues. Deus os entregou aos seus próprios prazeres. Deus o entregou aos seus próprios prazeres. E esse exemplo de Números 4 nos mostra como Deus, Ele por vezes pode atender pedidos que não estão de acordo com a sua palavra, com o seu desejo para nós. Se nos mostrarmos infiéis, incrédulos diante dEle. Essa é uma advertência para nós, meus irmãos. Quando o Senhor, Ele responde às nossas orações, quando Ele responde às nossas indagações com a sua palavra, de modo que por vezes não nos agrada, nós devemos reconhecer a autoridade do nosso Deus e nos submeter à sua palavra. Não se insurja contra o Senhor. Talvez Ele possa atender o seu pedido e certamente não será bom. O texto, meus irmãos, também nos mostra a gravidade do pecado, apontando aqui para a relação de pais e filhos. O versículo 31 diz que os filhos daqueles homens possuiriam a terra. Os filhos daqueles homens entrariam na terra. Os filhos daqueles homens seriam como pastores por 40 anos no deserto. Veja, nós lemos aqui o trecho de Deuteronômio, em Deuteronômio 8, onde nós vemos Moisés já falando com os filhos destes, que estão prestes a entrar na terra, 40 anos depois. Meus irmãos, esta é uma palavra direcionada aos pais. Pais, os seus pecados, eles não vão ser cobrados por Deus em seus filhos. Não serão. Nós não cremos em qualquer tipo de passagem de pecado ou de maldição por gerações, em qualquer coisa desse tipo. A Escritura não está falando disso. A Escritura, neste texto, não está dizendo que os filhos pagaram pelos pecados dos pais. Não. Mas eles carregaram nas suas próprias peles, nos seus próprios corpos, os resultados dos erros dos seus pais. E mais, eles viveram 40 anos no deserto, prestando honra e obediência àqueles que murmuraram e pecaram contra o Senhor. E eles sabiam que estavam no deserto, passando por toda aquela situação, por conta do pecado de seus pais. Por isso, pais, vivam com temor diante do Senhor. Saiba que o seu pecado traz consequências para a sua família, inclusive para os seus filhos. De um outro lado, há uma mensagem também aqui para os filhos. Os filhos, mesmo naquela situação, tendo que viver 40 anos no deserto, sabendo do pecado de seus pais, eles deveriam honrar os seus pais, do mesmo modo com que antes deveriam
independente dos pecados deles. E mais, eles não tinham qualquer justificativa. Eles não poderiam dizer, porque o meu pai pecou, porque o meu pai errou, agora eu posso também errar. Ou porque o meu pai errou, eu posso agora não honrá-lo. Não. Nós, filhos, não devemos repetir os erros de nossos pais. E muito menos encontrar qualquer tipo de justificativa para não honrá-los por conta dos seus próprios pecados. Mas esse texto, meus irmãos, ele nos mostra que Deus, ao mesmo tempo que é um Deus de graça, é um Deus de juízo. Ao mesmo tempo que Ele não inocenta o culpado, Ele guarda misericórdias até 1000 gerações daqueles que o amam, daqueles que guardam os seus mandamentos. O Salmo 85, versículos 8 a 10, nos diz: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, para que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. No final de tudo, o que nós vemos é que a graça e a verdade, a justiça e a paz se encontram em Cristo Jesus. Ele é o nosso verdadeiro Redentor. Ele é o único mediador. Ele foi quem sofreu o juízo em nosso lugar para que nós recebêssemos graças. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, e como filhos de Deus, agora nós podemos ter certeza que a disciplina que nós recebemos do Senhor, as provações que nós recebemos da parte do Senhor, é um caminho, é um instrumento do nosso Deus e Pai para nos tornar a semelhança do nosso irmão mais velho. Este é Cristo Jesus. Na cruz, Cristo assumiu para si o pecado do povo. Ele se tornou o cordeiro substituto, quando ele clamou: está consumado. A justiça de Deus foi satisfeita em Cristo Jesus, e a graça de Deus agora é derramada sobre o seu povo. O apóstolo Paulo declara em Romanos 5, versículo 8: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Concluindo, meus irmãos, quando nós olhamos para este texto, nós vemos que nós não podemos reduzir a imagem do nosso Deus. Ele não é apenas um juiz, ele não é um juiz que julga de modo arbitrário o seu povo. Não, ele não é um juiz tirano, implacável. Ele é também um Deus amoroso, porque em Cristo a manifestação do amor de Deus foi dirigida a nós. Este é o nosso Deus, é um Deus de juízo, mas é um Deus também de graça, é um Deus também de fidelidade. Toda a história de Israel no deserto aponta para Cristo Jesus. Tal como o povo foi tentado por 40 anos, assim também Cristo foi provado por 40 dias no deserto. E onde o povo de Israel falhou, onde eles caíram, onde eles pecaram, onde eles agiram contra o Senhor, Cristo venceu, Cristo foi fiel. Ele é o verdadeiro Israel. Ele é o segundo Adão, ele é o perfeito mediador, ele é aquele que cumpriu perfeitamente a lei. E na cruz, privado da presença do Pai, ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele bebeu o cálice da ira de Deus, para que eu e você nunca precisássemos bebermos desse cálice, nunca precisássemos sermos separados do nosso Deus. Na cruz, a graça e a verdade, a justiça e a paz se encontraram. O perdão que nós recebemos, meus irmãos, ele não vem
do nosso sofrimento. A maioria das vezes o nosso sofrimento é fruto do nosso pecado, mas o nosso perdão vem do sofrimento de Cristo, que sofreu pelos nossos pecados. Não vem da nossa obediência imperfeita, mas da obediência perfeita de Cristo Jesus. E é por isso que nós hoje podemos ter certeza que, se estamos em Cristo, nós seremos disciplinados, mas nós não seremos lançados no inferno. Nós seremos tratados como filhos e não como réus. A disciplina que nós recebemos não é um sinal da rejeição de Deus, mas sim da filiação, da adoção. É o nosso Pai, que é justo juiz, mas também que é Pai de amor e de misericórdia, nos tornando semelhantes ao seu Filho unigênito, ao nosso irmão mais velho, para que o nosso prazer esteja no nosso Senhor e não nas coisas passageiras desta vida. Portanto, descanse plenamente no Senhor, olhando para trás, olhando para a fidelidade de Deus com aquele povo miserável, aquele povo pecador. Nós podemos olhar para trás e ver como Israel foi infiel, mas ainda assim o Senhor respondeu àquele povo com fidelidade, o preservando. Olhe para a cruz de Cristo, para o sacrifício completo. Mas além de olhar para trás, olhe também para frente, para a esperança, para as promessas que o Senhor nos fez. Se apegue a essas promessas, a fim de que sua fé seja aumentada, seja fortalecida no Senhor. Olhe para frente, tenha esperança. E olhe também para cima, para Cristo Jesus glorificado. Olhe para Cristo Jesus glorificado. E à medida que nós olhamos para Cristo Jesus, olhamos para cima, nós nos tornamos a sua imagem. O mesmo Deus, meus irmãos, que prometeu levar o seu povo à terra prometida e o levou, mesmo disciplinando aquele povo por 40 anos no deserto. Esse Deus é o mesmo Deus que nos fez promessas e que certamente cumprirá todas elas em nós. Ele é fiel a nós, ainda que nós sejamos infiéis a Ele. Amém.